Abra comigo o texto de Mateus, no capítulo 16, Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus, no capítulo 16. O texto certamente conhecido de todos vocês, irmãos, irmãs, e daqueles que estão nos acompanhando de casa pelas redes sociais, aqui da igreja e também a minha rede pessoal no Facebook. É um texto bastante conhecido. Mateus 16, eu vou ler do verso 13, seguindo até o 19. Você encontrou? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Eles responderam: bom, uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas Jesus insiste: não, mas e vocês? Continuou Jesus: quem vocês dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Vou fazer uma pausa aqui. A palavra Cristo que aparece aqui, claro, mencionada a Jesus, foi traduzido para o português e para nós é Cristo. Não é o sobrenome de Jesus, é a condição de Jesus. E o Cristo do grego é Christos, ou do hebraico é Meshiá. Então, de quem que está falando? Tu és o Messias, que nós aguardávamos. Não há dúvida. Tu és o ungido de Deus, já que a palavra Meshiá, ou Messias, é ungido de Deus. Lembrando que Jesus começa o seu ministério, de acordo com Marcos, no primeiro capítulo, ele começa o seu ministério exatamente logo após o batismo, feito por João Batista. E nós decoramos aquela passagem, lidas centenas e milhares de vezes. Ao sair da água, uma pomba desce sobre Jesus, pomba-se ou pousa sobre os seus ombros, e ouve-se uma voz dos céus que disse: tu és o meu filho amado, em ti eu tenho prazer. Ou seja, em ti cumprirei o meu propósito. Dali ele sai no deserto, é tentado, sai vitorioso. Depois do deserto, 40 dias de oração. Depois do deserto, o primeiro milagre. Ou seja, Jesus inicia o seu ministério como Messias, que é o Cristo de Deus, ou seja, o ungido de Deus. Esclarecido isto, e porque é importante, porque pensavam alguns, João Batista, Elias, Jeremias, ou qualquer outro dos profetas, mas é Pedro quem vai dizer: não, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E eis que Jesus responde, verso 17: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque olha, não foi carne e nem sangue que te disseram isso, mas o meu Pai que estás no céu. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Até aí, a reflexão que quero fazer com você, irmão, com você, irmã, tem o seguinte título: que versão de você é oficial? Qual é a sua versão oficial? Quando nós falamos de pessoas famosas, e como a gente sabe que muita gente, para se engajar na rede social, tendo a oportunidade de pegar carona com uma pessoa famosa, não hesitará em fazê-lo. Tanto que essa pessoa famosa, ela faz o quê? Então coloca lá, por exemplo, né? Eric Oficial. Eric @oficial. Imagina. Por quê? Porque muitos vão querer seguir ou imitar aquele perfil para ter o mesmo engajamento que, por exemplo, o presbítero Eric. Então, a pergunta da nossa reflexão para você é: qual é a sua versão oficial? Porque é disso que trata a nossa reflexão quando Jesus pergunta: escuta, o que estão dizendo por aí, quem eu sou? Ou seja, aqui nos faz pensar na seguinte reflexão: olha, há muitas versões acerca de Jesus. Assim também como conosco acontece. Há muitas versões sobre nós.
Por exemplo, se eu perguntar para Zélia, quem é o Geraldo? Ela fará uma versão do Geraldo, até porque convive com ele, imagina, quase 50 anos, pelo menos mais de 45 é porque, não vou dizer a razão, porque senão alguém aqui vai brigar comigo, né? Mais de 45 é. Mas se de repente eu perguntar uma outra pessoa que aqui na igreja convive aos mesmos 45 anos com o Geraldo, pelo menos aos domingos, fará uma outra versão do Geraldo. E assim sucessivamente. Se perguntar para minha esposa quem é o Adilson, ela tem uma versão. Se perguntar para minha filha do meio, a Mariana, tem uma versão. Se perguntar para os professores, meus colegas na Praia Grande que me conhecem, alguns até me seguem na rede social, farão uma versão do Adilson. Para os meus alunos, quase 350 alunos, farão uma versão de mim. E isso só é possível conosco, eu, você, porque somos seres humanos. E para ilustrar, certa vez um teólogo que gosto muito, um teólogo suíço, Karl Barth, trabalhou a vida toda na Alemanha. Até que naquele tempo a gente dizia que a Suíça era um cantão alemão. E apesar de falar suíço, também falava alemão. E Karl Barth passou a maior parte do seu tempo sendo professor em Berlim. E na década de 50, precisamente em 1957, Karl Barth já tinha mais de 70 anos de idade, com mais de 30 anos, quase 40 anos já de cátedra, ou seja, como professor universitário. O seu nome já era bastante conhecido. Muitos artigos acadêmicos, muitos sermões feitos sobre Karl Barth, ainda que Karl Barth estivesse vivo. E certa feita, algo chamou a sua atenção, porque ele recebeu um cartaz, onde numa das universidades de Berlim, haveria uma palestra no campus de filosofia, onde o tema era o pensamento de Karl Barth. Só que ele estava vivo. E aí, presbítero Marcelo, ele achou aquilo estranho, pelo menos ao mesmo tempo desafiador, porque, afinal de contas, alguém, num auditório, no espaço de filosofia, iriam falar sobre o pensamento de Karl Barth. Será que tem alguém lendo o meu pensamento? E eis que acontece algo inusitado. Ele se inscreveu com outro nome e foi. E chegou, dizer que na Alemanha, né, era muito frio, ou está muito frio, ele entra com sobretudo, com chapéu, disfarçado, e senta-se lá, daqui para lá, no último banco, ou de lá para cá, no primeiro banco, para passar despercebido. E ficou ali por 1h20 ouvindo a palestra sobre o pensamento de Karl Barth. E há quem diga que quando terminou a palestra, ele se levanta, arrumou o sobretudo, arrumou o chapéu, e ao sair pronunciou: ainda bem que eu não sou barthiano, né? Você entendeu, né? Era Barth. Então tudo aquilo que estavam dizendo sobre Barth, dizia: eu não sou nada disso. Numa outra ilustração, esse livro, O Homem Ilustrado, é de um americano, é um livro de literatura, e num dos capítulos ele fala de algo bastante curioso, que é a gente imaginar a possibilidade de criar um ciborgue, ou a gente diria no passado, 30 anos atrás, um clone. E hoje, com a inteligência artificial, um clone, vamos dizer assim, numa linguagem figurada, perfeito. E imagine então você, Marco, com a Priscila, você fazer um clone de si mesmo, ou um ciborgue, do ponto de vista físico, ou seja, perfeito. E com a inteligência artificial, falar e fazer exatamente o que você faz, inclusive nas coisas mais detalhantes, de maior detalhe, tipo o que você faz toda terça-feira naquele lugar que a sua mulher deve saber. E aquele ciborgue faz isso. E por que isso, pastor? Ele chama a atenção que às vezes o peso do papel, ou dos papéis, Adenilson, que nós somos obrigados por convenção social a viver dia após dia, nos cansam sobremaneira. Nos cansam muito. E como ilustração, no livro, ele diz que o sonho dele, aí ele fala de um caso real, o sonho dele era conhecer o Rio de Janeiro.
E casado com uma pessoa, eu ia brincar com a Zélia, assim, mais ou menos como a Zélia, né? O tempo todo presente em tudo, e ele tinha um sonho de viajar dos Estados Unidos para o Rio de Janeiro e conhecer Copacabana. E ele nunca pôde realizar esse sonho porque o marido, muito elegante, cumpria cada detalhe que havia a expectativa da esposa que ele cumprisse. Então, quando teve a oportunidade de criar um clone, ele assim o fez. E só assim, Priscila, o Marco visitou o Rio de Janeiro. Imagina, se pudéssemos fazer isso. Irmãos e irmãs, essa é a introdução para a gente pensar sobre o que a igreja diz ser Jesus. O que é curioso, porque depois de 2000 anos, nós estamos aqui voltando a uma pergunta fundamental feita pelo próprio Jesus, e que, glória a Deus, está registrada na Escritura, nos 3 evangelhos. E por que essa pergunta é importante em nosso tempo? Porque as pessoas, irmãos e irmãs da igreja, ouça, as pessoas são capazes de produzir versões de nós. E se as pessoas são capazes de produzir versões de nós, a igreja que somos nós também é capaz de produzir versões de Jesus. E aí você há de convir comigo, versões que chegam muito próximas de quem é Jesus, mas o contrário também é verdadeiro. Versões muito distantes de Jesus. Tanto que numa simples pergunta, houve quantas opções de respostas? Daqui a pouco nós vamos ver. Considerando, então, que a igreja é capaz de produzir versões de Jesus, e por vezes versões absolutamente distantes, ou completamente opostas, de quem seja e de quem é Jesus, essas versões, irmãos e irmãs, nos adoecem emocionalmente, nos adoecem espiritualmente, nos adoecem como família, nos adoecem como cidadãos e cidadãs. Por vezes, a versão que estamos utilizando sobre quem é Jesus adoecem os nossos relacionamentos. As pessoas com as quais nós convivemos no trabalho, entre familiares e amigos, vizinhos de condomínio. Quando nos tornamos radicais, exigentes demais, com uma espiritualidade pesada, que cobra um preço que ninguém de nós é capaz de pagar. Versões de Jesus. Então, o que fazer, pastor? Pensando em mim, ou pensando em você, ou pensando em nós como pessoas, e nos diferenciando sobre Jesus. Eu posso dar uma versão de mim quando digo, olha, eu sou isso, presbítero Jefferson. Se eu estiver pensando numa questão legal, eu posso entregar o meu CPF para você, o meu RG, presbítero Denilson, o recibo da minha declaração de imposto de renda, de todas as anteriores. Eu posso tirar certidão negativa sobre os meus bens. Eu posso fazer um monte de coisa para dizer para você, olha, eu sou honesto. E ainda que sendo honesto em umas coisas, não significa que eu sou completamente honesto. Perceba. Irmãos e irmãs, o perigo dessas versões que durante 2000 anos, a própria igreja de Cristo tem criado sobre Jesus. Então, o que fazer para encontrar a versão oficial de Jesus? Ora, pois você sabe, e sabe há muitas décadas. Eu preciso sempre voltar na versão oficial. É na Escritura, sobretudo nos Evangelhos, que eu descubro a versão oficial de quem é Jesus. E por que a tese de que eu acredito que é possível a igreja criar versões, e por vezes versões ruins de Jesus? Nós somos evangélicos exatamente por causa de Martinho Lutero e Calvino, que propuseram
que a Igreja Católica no século XVI retornasse à Escritura. Portanto, a Igreja Católica estava há séculos, com todo respeito àquela tradição que é a nossa mãe, estava há séculos produzindo versões que nada diziam sobre Jesus. E nós somos capazes mesmos, irmãos, de produzir versões, tanto de nós mesmos, quanto uns dos outros, e até mesmo, e infelizmente, versões de Jesus. Para impedir isso, eu quero que você volte o seu olhar para um texto, aí mesmo em Mateus, nos preparando para depois, especialmente, ficar com a reflexão proposta em Mateus 16. Vamos adiantar o texto? Vamos lá para o Mateus 11. Aliás, adiantar não, recuar, né? Mateus 11, outro dia, este texto foi lido aqui em nossa liturgia. Mateus, no capítulo 11, três versos ou versículos que vocês desde muito já decoraram, do 28 ao 30. Mateus 11, 28 ao 30. Ditos de Jesus: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Olha a versão que Jesus vai falar de si mesmo: tomai sobre vós o meu jugo. E aqui não é juízo, viu? Jugo era aquele instrumento que colocava em cima do pescoço do cavalo, ou pelo menos do burro, né? Para conduzi-lo no arado. Jugo seria com L, aí é de julgar, de juízo. Então, olha, tomai sobre vós o meu jugo, ou seja, o que é jugo? Olha, eu vou mostrar para você o caminho, eu vou conduzir o seu caminho. Jesus está nos dizendo isso. Então, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso, humilde de coração, e então vocês acharão descanso para quê? Irmãos e irmãs, olha aqui para mim, para a sua psique humana. Porque as cargas das versões ruins que têm se feito e produzido sobre Jesus não nos têm aproximado de Jesus. Ao contrário, estão nos afastando de Jesus. E já no seu próprio tempo, percebendo isso, Jesus pronuncia esta palavra linda, maravilhosa. Olha, venham para a versão original, venham para a versão oficial. E a versão oficial, olha, aprendei de mim. O meu jugo, ou o caminho que eu quero mostrar para você, é um caminho leve, um caminho suave, um caminho de paz, um caminho de alegria, um caminho sem cobrança. Sabe por quê? Porque eu te amo, disse Jesus, incondicionalmente. Mas Jesus nos amava e nos ama incondicionalmente. Estranho fazer isso. Essa pergunta depois de 2000 anos, a resposta que a palavra de Deus vai te dar é sim. Ele te ama incondicionalmente. Ele te ama com as suas manias, nem sempre boas. Ele te ama com as suas frustrações, com os seus vícios, com as suas limitações. E que muitas vezes as pessoas com as quais nós convivemos vão vendo e reparando isso em nós, vão dizendo: olha, você não está pronto para a igreja, olha, você não está pronto para Jesus, olha, você não está pronto para a fé cristã, porque olha, todos os sinais que você carrega, olha o seu jeito. São versões que a tradição cria de Jesus que mais nos afastam do Salvador. Aprendei de mim, verso 30 terminando, porque meu jugo é suave, e olha, o fardo que eu tenho para você é leve. Sabe por quê? O fardo maior, nós acabamos de cantar aqui, Alfa e Ômega, Marjorie. O fardo maior foi colocado sobre quem? Ele morreu, ressuscitou e voltará. Jesus não está contando com a sua santidade, mas com seus erros e acertos. Isso lá em casa é muito comum. Está lá na parede, lá na porta da cozinha, os erros e os acertos do Pedro. Fez isso, isso, isso. Sexta-feira você tem. Não fez, você não tem. Imagina se Jesus fizesse isso conosco.
Durante 40, 50, 60 anos você caminhando na fé, indo muito bem, de repente uma coisa que você nem sabe explicar, tudo caiu. Jesus, que é o Cordeiro de Deus, que tem na sua mão o livro da vida, quando escreveu esse livro e colocou o seu nome, toda vez que você apresentar uma versão ruim de si mesmo, ele vai olhar para aquele nome, não, esse nome está aqui, e ele vai te perdoar, ele vai te amar, ele vai te conduzir um fardo leve, suave, sabe por quê? Porque ele olha para a cruz, foi lá que ele levou o peso que você não deve mais carregar. Você crê isso? Por isso a palavra de Deus diz que é graça, é favor, não é a sua capacidade de autogestão da sua espiritualidade. Vamos terminar? Agora volte os seus olhos para o texto e vamos terminar com a reflexão de Jesus das respostas que foram dadas sobre versões acerca de quem é Jesus. Muitas versões de Jesus, irmãos e irmãs, aqui um primeiro momento, trazem angústia. E um exemplo que a gente pode ver está no texto. Verso 13. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Antes das respostas que foram dadas, estão aqui registradas, eu quero que você pense em algo que você fez quando era criança. Aqui os mais de 40, né? Os 40 mais, né? Ou os enta mais. Naquela época que não tinha tecnologia, quem nunca brincou de telefone sem fio? Já brincou, Marcelo? Acampamento então de igreja, Alessandra? Aquele monte de jovem. Fazia uma roda enorme. E eu me lembro de um episódio muito engraçado, eu tinha uns 17 anos mais ou menos. E a primeira palavra, eu era o primeiro da fila, da roda. E a palavra, o segundo, porque alguém que começou, falou aqui, né? Ele citou um versículo bíblico, eu não lembro qual foi. Irmão, pasmem, mas depois de uns 45 que terminou a roda, terminou em tomate. Toda vez que eu leio esse texto sobre quem é Jesus, eu lembro do telefone sem fio. As pessoas ficam falando, e falando, e falando, dando as suas próprias versões. E uma das primeiras coisas que a gente aprende na homilia, na faculdade de teologia, estudando fazer sermão, aprendendo a fazer sermão, é que a nossa psique humana, ou seja, a nossa condição emocional, influencia a nossa leitura da palavra. Então, se você encontra alguém abatido na sua alma, alguém frustrado com a versão que contaram para ele sobre Jesus, se você perguntar para essa pessoa quem é Jesus, ela vai dar uma versão de alguém que está o quê? Frustrado com Jesus. Assim como nas vulnerabilidades que eu e você temos em toda a nossa caminhada, fizeram o mesmo com Jesus numa outra passagem que você conhece bem, aí mesmo em Mateus, no capítulo 27. Abra lá. Nós estamos falando sobre as muitas versões de Jesus, para você não perder o foco da nossa reflexão. Estamos falando sobre as muitas versões, mas versões que angustiam as pessoas de um Jesus pesado, de um Jesus que nos faz mais sofrer do que nos alegrar. Você encontrou Mateus 27? Verso 20. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e fizesse morrer a Jesus. Irmãos e irmãs, quando você vai ler esse contexto da cruz, é muito interessante as informações que são passadas, presbítero Eric, porque diz assim, olha, 3 dias antes, esse mesmo povo exaltava Jesus ao entrar em Jerusalém, colocando as folhas de palmeiras pelo caminho, e gritava assim, aquela multidão, Hosana, Hosana, nas maiores alturas, louvado seja o nome do Senhor. Aquela multidão estava exaltando Jesus, o Nazareno, por uma versão messiânica
que fizeram de Jesus. Olha, Jesus vai curar todo mundo. Olha, Jesus vai trazer de volta o nosso prestígio. Jesus vai expulsar de Jerusalém o Império Romano. A nossa glória, a glória de Davi voltará para o nosso povo. Essa era a versão que se esperava de Jesus quando ele entra em Jerusalém. E de repente o @Jesus Cristo oficial, ele entra em Jerusalém, presbítero Adelina, e quebra tudo. E pronuncia uma frase histórica, porque a casa de Deus será chamada de casa de oração para todos os povos. E aqui um trocadilho. E a versão que vocês estão criando desta mensagem tornou o templo um lugar de negócio fraudulento. Não gostaram da versão oficial de Jesus? 3 dias depois, Elia, a mesma multidão disse: a gente prefere Barrabás. Viu como é possível criarmos versões de Jesus? Por isso, Jesus insiste. Quem o povo está dizendo que eu sou? Mas a gente pode pensar em versões, ainda que não propriamente de Jesus, mas em versões, quem sabe, parecidas. E presbítero Geraldo, o texto permite a gente fazer isso. A primeira opção de resposta que deram para Jesus, repare no verso 13, verso 14, na verdade. Uns dizem João Batista. Vamos pensar então, João Batista, como uma versão de Jesus. No verso 14 fala, olha, a primeira opção de resposta é, estão dizendo que tu és João Batista, ou o novo João Batista. Podemos pensar assim, olha, não é uma versão ruim, porque afinal João Batista, um homem santo, não andava com pecadores, não bebia, um homem consagrado. Então a gente pode pensar, olha, essa versão de Jesus é boa, porque afinal de contas, João Batista era um homem extraordinário. Mas havia, por exemplo, uma outra versão ainda falando sobre João Batista. João Batista, por exemplo, era um homem que sabia identificar e reconhecer a autoridade. Quando falaram de Jesus para João Batista, irmãos e irmãs, que coisa linda a resposta. Marcelo, virou música. A resposta que João Batista dá sobre Jesus. Quando ele vier, eu sequer sou digno de, prostrado, desatar as correias das suas sandálias. E aí o que virou música é, porque convém que ele cresça e eu diminua. Mas numa igreja do nosso tempo, empoderada, com coisas grandes, com conquistas, com glórias, não aceita uma versão de Jesus que te desafia a prostrar-se, a reconhecer a condição de humildade. Então não dá certo. Essa versão de Jesus parecida com João Batista deve ser abortada. Mas há ainda uma outra versão pensando em João Batista. João Batista era um homem correto, íntegro. E quando Herodes estava de forma louca, tendo um caso com a sua cunhada, ele manda matar um dos seus irmãos para ficar com a sua cunhada. João Batista, onde está esse texto, pastor? Abra lá, Mateus 14, para você conferir comigo. Mateus 14, versos 3 e 4. Você encontrou Mateus 14? É só voltar um pouquinho, versos 3 e 4. Porque Herodes, havendo prendido e atado a João, o colocara no cárcere por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão,
pois João lhe dizia: não te é lícito possuir a sua cunhada. E Herodias, incomodada, como vocês conhecem, naquela dança fatídica no palácio, Herodes pede, aliás diz: pede o que você quiser, meu amor, e eu te darei. Ela pede a cabeça de João Batista. E por quê? Porque João Batista era um homem correto, íntegro. E apesar, irmãos e irmãs, de todas essas características de João Batista, Jesus não era João Batista. Mas o texto também fala de uma outra possibilidade, porque disseram que Jesus era, quem sabe, a encarnação de um novo Elias. Pensa num profeta extraordinário, aquele mesmo que dizimou 450 profetas de Baal. Esse nos serve. Aquele mesmo que aumentou o azeite da viúva. Esse nos serve. Mas de repente o mesmo Elias, homem de Deus, tremendo, poderoso, entra numa profunda depressão e cai lá naquele lugar de buraco. Então não dá. Essa versão de Elias, não, Jesus não é fraco assim. Falam também de Jeremias, o chorão. Quando o texto diz, na oração de Jeremias com Deus, Deus responde para ele, aqui palavras minhas, tá? Ô Jeremias, você é muito reclamão. Desde quando eu te chamei, você não para de reclamar. Primeiro você fala que é jovem demais, como se eu tivesse errado na escolha. Deus não erra na escolha. E depois, enquanto no ministério, difícil, ele chorando, lá no capítulo 12, enganado não estiver, Deus fala assim para ele, presbítero Eric, olha, você está reclamando de correr numa disputa, correndo você contra outros homens, e se eu te colocasse para correr contra cavalos? Em tempos de paz, você está dizendo para mim que está em guerra? Imagina quando você estiver de fato em guerra. Então não, Jeremias, por melhor que seja, não é uma versão oficial de Jesus. Portanto, irmãos, irmãs, como saber então a versão oficial de quem é Jesus? Aqui um segundo momento e assim eu termino. Jesus só tem uma versão. E como saber, pastor? Como ter acesso a essa versão de Jesus? A resposta e a receita está na própria resposta de Jesus para Pedro. Vamos terminar? Verso 17. Então, aliás, porque o verso 16 pergunta, né? No 15 Jesus diz, não, mas vocês, eu quero que vocês mesmos que andam comigo, que vocês me respondam. Quem vocês, próximos de mim, dizem que eu sou? Aí no 16, então Pedro fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então a resposta de Jesus para ele, ou a palavra de Jesus para ele foi, bem-aventurado és. Ou, traduzindo, irmãos, olha, você será bem-sucedido em toda a sua vida, até o final, até quando Cristo te chamar. Sabe por que você vai ser bem-sucedido? Porque no seu coração, porque a palavra diz que, olha, não foi carne nem sangue, nem mesmo a igreja, o pastor, a pastora, o presbítero, a pessoa que você mais admira. Não, ninguém deles foi quem disse a versão oficial de Jesus. Sabe quem disse? É o Espírito Santo que toca no seu coração, nos seus ouvidos, e todos os dias você acorda pela manhã, meditando na palavra, é com esse Jesus que você se encontra. É esse Jesus que vai te alimentar em todos os momentos. De alegria, de tristeza, de decepção, de fardos pesados que nós mesmos e a vida nos colocam. E quando nós temos convencido no nosso coração pelo próprio Espírito Santo a versão oficial de Jesus, nós reconhecemos então que apesar de quem nós somos, Cris, Jesus nos aceita como tal. E por quê? Porque esse encontro com Jesus
se deu com o próprio Jesus. Não foi com a igreja. A igreja é o segundo passo. Você pode ficar na igreja desde o dia que você nasceu até os seus 100 anos de idade. Você pode passar por todos os cargos que a igreja pode te oferecer. Se você não tiver um encontro pessoal com Jesus, você não vai para o céu. Percebe? Você pode ser o representante em testemunho da melhor versão que a igreja te ensinou a ser. Você pode reproduzir por décadas a melhor versão que a igreja espera e ensina que você siga. E ainda correr o risco de no último dia ouvir do próprio Jesus: afastai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Assim, irmãos e irmãs, ser bem-sucedido é a mesma expressão que nós vimos na pregação de ontem, Josué, no salmista. Bem-aventurado ou bem-sucedido é aquele que não anda no caminho dos ímpios. Na versão também de Lucas 19, quando Jesus entra na casa de Zaqueu, e ele tem um encontro pessoal com Jesus. Zaqueu jamais poderia seguir nas versões que a igreja primitiva, ou pelo menos que o templo de Jerusalém, colocava sobre ele. E no entanto, Jesus entra na casa de Zaqueu, ele tem um encontro pessoal com Jesus e ali houve salvação. E por fim, aquela mulher adúltera, João capítulo 8, que foi flagrada pelos discípulos, na versão de Jesus ensinada pela igreja primitiva, ela teria sido apedrejada. Mas como ela teve um encontro pessoal com Jesus, oficial, Priscila, Jesus não só a perdoou, mas disse assim: vai-te em paz, e eu continuaria, porque o meu fardo é leve, porque eu te perdoei. Que Deus assim, irmãos e irmãs, nos abençoe, em nome de Jesus.